novamente. Então, não ficou a minha apresentação, mas o que interessa é a palestra, portanto, João Carlos Nunes, a palavra é tua. Obrigada. Obrigado, Mónica. Obrigado a todos pela presença. Em primeiro lugar, o agradecimento é meu pelo convite formulado pela APG, a nossa associação profissional, e, portanto, é com gosto que cá estou a colaborar com a associação e partilhar convosco aqui algumas ideias sobre esses tópicos que julgamos ser interessantes a abordar nesta apresentação, que, como referiu a Mónica, vai falar sobre geodiversidade, geoturismo e também desenvolvimento sustentável. Como a Mónica há pouco referi, o meu envolvimento com o Geoparque Açores foi bastante prolongado e, portanto, eu achei que deveria focar como caso de estudo o caso do Geoparque Açores, até porque estes três tópicos, geodiversidade, geoturismo e desenvolvimento sustentável, são três pilares importantes, não só do Geoparque Açores, mas qualquer território que apresenta como um território do tipo Geoparque. E, portanto, esperando agora que as tecnologias não preguem nenhuma partida, eu ia partilhar a tela da apresentação, dizendo desde já que espero não vos maçar e deixar espaço para que no final da apresentação possam colocar as vossas questões, aquilo que entenderem pertinente abordar durante a nossa conversa de hoje. Só pedi uma confirmação de que a apresentação está visível no formato que é suposto. Sim. Obrigado. Ora bem, portanto, estes são os três tópicos: geodiversidade, geoturismo e desenvolvimento sustentável, que proponho falar um bocadinho convosco durante a tarde de hoje e, como vos disse, depois dar alguns exemplos de atividades e de iniciativas que focam essa trilogia, ou triângulo virtuoso, como eu lhe chamei aqui. Por formação profissional, isso acontece devido às aulas e à atividade de docência, gosto sempre de começar e lembrar a partir de alguns conceitos que depois vamos falar neles mais à frente, e por isso coloquei aqui logo no início uma definição do conceito de geodiversidade, que provavelmente a maioria de vós já conhece ou já ouvi falar, mas eu acho que nunca é demais lembrar que este termo geodiversidade é relativamente recente, essas temáticas são muito recentes e, portanto, muitas vezes, quando se fala inclusive em património natural ou em natureza, facilmente nós associamos a componente dos seres vivos, a fauna, a flora, e esquecemos de que esse património natural e que essa natureza assenta, sobrevive, existe num substrato geológico, e tudo aquilo que existe nesse substrato geológico, de certo modo, faz parte da geodiversidade de uma dada região ou de um dado local. Tem aqui vários exemplos nessas imagens, precisamente de paisagens, de fósseis, de solos, da própria água, de estruturas tectónicas, como exemplos de elementos de geodiversidade que existem, nesse caso, na região dos Açores, que essencialmente é uma região vulcânica e, portanto, a nossa geodiversidade não é exclusivamente vulcânica, mas uma parte substancial da nossa geodiversidade nos Açores é uma geodiversidade vulcânica. Eu gosto de simplificar aquela definição de geodiversidade que viram antes. Ups, não sei se... Peço desculpa. Abri aqui uma janela que não devia. Eu gosto de simplificar a definição de geodiversidade com esta que aqui vem, ou seja, que a geodiversidade é, em poucas palavras, a natureza abiótica, ou seja, tudo aquilo que não é ser vivo, tudo aquilo que não integra a componente viva da natureza, faz parte, integra, ou é parte integrante da geodiversidade. E, mais uma vez, nós temos uma grande multiplicidade de formas, de estruturas, de paisagens, de formações. Mais uma vez, aqui estão alguns exemplos dos Açores, que além de uma região vulcânica, também é uma região insular e, portanto, a componente costeira, a componente marinha, também é uma parte significativa da geodiversidade dos Açores, embora por vezes não seja facilmente acessível, mas é uma parte integrante da geodiversidade, não só aqui no caso dos Açores, mas também em qualquer
território. Associado ao conceito de geodiversidade está também o conceito de geossítio, que é muito relevante, sobretudo na perspectiva da preservação, da conservação. E, mais uma vez, está aqui, em primeiro lugar, uma definição, se quiser, a mais genérica ou mais abrangente de geossítio, que no topo do slide, que é o tal área bem delimitada que tem valor singular do ponto de vista científico, o e onde existem mais elementos de geodiversidade. A esse propósito, eu gostava de colocar também aqui ao vosso conhecimento uma abordagem, se quiser, um pouco mais restritiva, feita mais recentemente, designadamente pelo colega Brilha, em que, nessa abordagem, os geossítios são considerados apenas aqueles locais, aqueles territórios, aqueles elementos de geodiversidade que tenha valor científico, porque se tiverem outro valor que não o valor científico, por exemplo, educativo ou estético, são considerados ou são designados como sítios de geodiversidade ou sítios geológicos, ao invés de geossítio. E isto está, de certo modo, retratado aqui neste esquema, na figura do slide, na parte inferior, em que está o conceito de geodiversidade, lá está os elementos abióticos e depois essa dualidade entre aquilo que são os geossítios, os tais elementos de geodiversidade com valor científico, e os outros locais, os sítios de geodiversidade, os sítios geológicos, onde os valores identificados podem ser múltiplos, mas não incluem o valor científico. Esta abordagem eu acho que é muito interessante e tem motivado muita discussão, até porque, por exemplo, no seio da comunidade dos geoparques, frequentemente há uma certa confusão do que é um geossítio, como é que se caracterizam os geossítios, e acho que essa abordagem permite também colocar aqui alguma clarificação e permite também termos umas balizas mais bem fundamentadas, até para procurar alguma uniformidade ao nível da rede de geoparques e não só, outras entidades internacionais. Quando falamos, por outro lado, em geoturismo, mais uma vez também os conceitos não são iguais para toda a gente. E eu coloco aqui duas abordagens distintas, eu diria que não se excluem, que se complementam, mas que podem ter implicações e têm aplicações distintas. Por um lado, nós podemos considerar o geoturismo como um conceito mais restrito e muito direcionado, identificado com o chamado, pelo menos para alguns colegas, o turismo geológico. E nesse conceito de turismo geológico, o visitante, o turista, procura essencialmente contemplar, tomar conhecimento, ter ferramentas de interpretação de fenómenos e de processos geológicos, onde estão incluídas as paisagens, os fenómenos geológicos e os próprios elementos de geodiversidade que falamos anteriormente, as formas, as estruturas, etc. Nesta imagem, neste slide, mostro-vos dois exemplos. Um, que é as visitas que são efetuadas com geólogos ou com pessoas da área das geociências ou das ciências da Terra, em que no campo e in situ são explicados vários processos e formações geológicas. O exemplo em baixo, em que neste caso nós temos um simulador sísmico, uma mesa vibratória, onde são, neste caso, simulados os sismos de 1980 e 1998 que ocorreram nos Açores, e nesta mesa, nesse simulador sísmico, que está implantado na Ilha do Pico, num dos centros de interpretação que existe nos Açores, nós temos uma maneira muito interessante de não só vivenciar esses fenómenos sísmicos, mas também tomar um contacto mais direto do que é que foi a realidade desses abalos na região quando eles ocorreram. Volto a lembrar, em 1980 e em 1998, que foram os sismos mais energéticos que ocorreram nos últimos anos nos Açores. Em contraponto, se quiserem, a esta abordagem mais restrita de geoturismo, nós temos outro conceito, outra definição de geoturismo, que, se quiserem, tem muito a ver com um turismo mais geográfico, onde aqui estão contemplados não só
os aspectos geológicos do local, mas também estão contemplados os aspectos mais abrangentes geográficos, incluindo os culturais, os estéticos, os patrimoniais, e onde há uma preocupação do envolvimento das populações e do seu desenvolvimento e do seu bem-estar. Esta é a definição que sustenta a Declaração de Aroca de 2011, que, por sua vez, está vertida nos documentos da Rede Global de Geoparques, na GGN, e, agora mais recentemente, na criação dos Geoparques Mundiais da Unesco. Isso para dizer que, no conceito da Rede Global de Geoparques, é esse turismo holístico, abrangente, que é considerado quando sempre se fala em geoturismo. Independentemente das duas abordagens, dos dois conceitos, do turismo mais abrangente e do mais restrito, eu costumo dizer que geoturismo está sempre associado à geodiversidade. Portanto, de uma maneira ou de outra, falar de geoturismo, abordar o geoturismo, trabalhar o geoturismo, necessariamente implica abordar, trabalhar, considerar a geodiversidade existente na região. Por outro lado, e como vamos ver a seguir, quando falamos em geoturismo, a componente do turismo tem que ser sempre, até por razões objetivas e que se prendem com os tempos atuais, tem que ser sempre baseado, tido em conta um turismo sustentável. E é aqui que surge já o terceiro elemento que há pouco referi no início da apresentação, o desenvolvimento sustentável, um conceito muito abrangente, que mais uma vez é do conhecimento da maioria dos presentes, seguramente, e que está aqui uma definição dada pela Organização das Nações Unidas, como sendo o desenvolvimento que procura suprir as necessidades das gerações atuais, ou da geração atual, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. A frase é simples, o conceito é simples, a sua aplicabilidade, a sua implementação são bastante mais complexas do que isso. Basta termos em conta o conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável que foram definidos no âmbito da Agenda 2030 para perceber o quão grande é o desafio que se coloca neste domínio do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, quando se fala em desenvolvimento sustentável e em sustentabilidade, muitas vezes associa-se isso apenas a questões do ambiente, de proteção da natureza, sendo que acho que é muito relevante dizer, ter em conta que o desenvolvimento sustentável só é verdadeiro, só é válido se na componente, ou à componente do ambiente, nós adicionarmos a componente social e a componente da economia. E é por isso que surge aqui essa expressão que retirei de um trabalho apresentado há uns anos, em que o desenvolvimento sustentável é uma multiplicação desses três fatores. E se nós nos lembrarmos da matemática básica, numa multiplicação basta um dos termos ser zero para que o resultado final seja zero. E o que é que isto significa? Significa que eu posso ter um ambiente bem preservado e conservado, eu posso ter uma economia robusta, mas se eu tiver uma sociedade, se eu tiver pessoas insatisfeitas, infelizes, eu não tenho desenvolvimento sustentável. Do mesmo modo, posso ter pessoas felizes, com dinheiro no bolso, leia-se com desenvolvimento económico, mas se o ambiente estiver degradado, destruído, eu não tenho desenvolvimento sustentável. E, portanto, é nesta trilogia destas três componentes, trabalhando em uníssono, ou pelo menos no mesmo sentido, que é possível garantir a tal sustentabilidade ambiental, social e económica, que é aquilo que eu acho que todos os povos, os territórios procuram, e os Açores não são exceção à regra, e esse desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental, social e económico tem estado não só nas preocupações, mas ultimamente tem estado vertido em vários documentos da região e, mais uma vez, também no âmbito do Geoparque Açores, desde a sua fundação em 2013. E é nesse contexto que eu me proponho agora apresentar-vos alguns exemplos de iniciativas, de trabalhos, de ações implementadas na fase da criação do Geoparque, em tempos mais recentes, visando sobretudo essa tal sustentabilidade. Isso porquê? Porque é conhecido que os Açores são uma área de grande e reconhecida geodiversidade, isto é inegável, aliás, até pelos exemplos que há pouco apresentei.
Nos Açores, o geoturismo e, se quiser, o turismo em geral, tem crescido a valores muito significativos na última década, ou quase na última década, sobretudo desde 2015. E nessa equação é preciso nós termos cada vez mais em conta as questões da sustentabilidade. É por isso que eu punho aqui o território, os Açores perseguem a sustentabilidade na perspectiva de que isso é utópico atingir na sua plenitude, mas nós temos que, obrigatoriamente, estar envolvidos na procura dessa sustentabilidade. E é nesse contexto que os Açores, como destino turístico, foram certificados como um destino turístico sustentável pela EarthCheck já há uns anos atrás e tentado a trabalhar, sobretudo as entidades governamentais ligadas ao turismo, não só a melhorar essa sustentabilidade, mas inclusive a poder subir no escalão da atribuição desta certificação, que, como sabem, vai de prata até platina e, portanto, os Açores têm estado a trabalhar neste domingo para melhorar a sua certificação como destino de sustentabilidade, algo que, diga-se de passagem, não é tarefa fácil, em bom da verdade. Ora bem, aqui tem um exemplo daquilo que há pouco referi, a geodiversidade dos Açores, os elementos de geodiversidade estão representados por todo o território, em todas as ilhas dos Açores nós temos geodiversidade e em muitos locais nós temos geodiversidade com valor científico e é este valor científico reconhecido à geodiversidade dos Açores que permite a identificação, caracterização e estudo de um conjunto de 121 geossítios que integra atualmente a rede de geossítios dos Açores. Eles estão dispersos por todas as ilhas dos Açores e incluindo a zona marinha envolvente às ilhas. Isso porque, sendo os Açores um território arquipelágico, não fazia sentido nessa inventariação, nesse estudo dos geossítios dos Açores, de avaliar também o potencial de zonas marinhas ou zonas submarinas, e é por isso que nesta rede de 121 geossítios estão incluídas 4 áreas marinhas na região autónoma dos Açores. Já agora, recordar que a abordagem aqui tida de geossítio é aquela mais restritiva, que há pouco referi, de que são locais que tenham pelo menos valor científico reconhecido. Muitos deles têm outros valores, desde logo o estético, o turístico, ou por via do geoturismo, mas a base de identificação e caracterização destes 121 geossítios é o valor científico destes locais. E como podem ver aqui pela distribuição cartográfica destes geossítios, nós temos geossítios, por vezes, com alguma dimensão importante, naturalmente à escala dos Açores, do território dos Açores, como temos alguns geossítios de dimensão bastante mais reduzida, mais pequena, e muitas vezes a questão da dimensão ou da área do geossítio tem precisamente a ver com a natureza dos elementos de geodiversidade que integram este geossítio, nomeadamente, por exemplo, algumas grutas vulcânicas fazem parte desta rede de geossítios. Se a geodiversidade é conhecida, está consolidada, ou como é referi antes, o geoturismo tem ganhado nos últimos anos, a par do turismo ou integrando o turismo de natureza, uma parte significativa dos produtos turísticos que os Açores oferecem, do ponto de vista formal e do ponto de vista informal. Não digo do ponto de vista formal, que fazem parte dos planos de ordenamento e das estratégias de desenvolvimento do turismo nos Açores, que contempla em todos estes documentos o geoturismo. É evidente que o ponto de partida para a implementação ou para a estratégia de geoturismo nos Açores, o ponto de partida é a natureza vulcânica dos Açores, em particular as suas paisagens vulcânicas, mas não só. Há também, nesta componente do geoturismo, uma forte envolvência da relação homem-natureza, em que nós nos Açores encontramos muitas manifestações religiosas, socioculturais, algum edificado, algum património imaterial, em que há uma clara ligação entre estes fenómenos ou esses aspectos culturais com
a geologia e, em particular, com os vulcões. Só a título de exemplo, há uma manifestação socio-religiosa que decorre na ilha de São Miguel, as chamadas Cavalhadas de São Pedro, à altura de junho, dos Sãos Populares, em que este evento socio-religioso está relacionado com a ocorrência de uma erupção em 1563, e essa erupção provocou destruições numa freguesia, e, portanto, todo esse evento sociocultural nasceu, resulta, está associado a esta manifestação vulcânica, portanto, com uma clara relação entre o homem e a natureza. É por isso que, na estratégia de geoturismo, como vamos ver mais à frente, pelos exemplos que eu vos trago, há sempre a preocupação de não apenas contemplação da natureza, da paisagem vulcânica, mas também de oferecer a quem nos visita outra perspectiva, designadamente essas que estão aqui expressas, das sensações, das experiências e das emoções. E a propósito disso, gosto sempre de citar esta frase de que, por muito que se ouça, por muito que se leia, ou por muito que se veja, é aquilo que se faz, 90% daquilo que se faz que fica retido, que as pessoas levam como recordação. Daí o geoturismo nos Açores procurar ser essencialmente um turismo de experiências. Como eu vos disse, a estratégia de geoturismo dos Açores, e sobretudo nos últimos 10, 12 anos, quando teve maior incremento, baseou-se inicialmente em 7 rotas ou circuitos temáticos que foram desenvolvidos no âmbito da criação do Geoparque Açores. E essas 7 rotas ou circuitos temáticos, como alguns preferem designar, procuram tirar proveito precisamente da geodiversidade e das características geológicas do arquipélago dos Açores. E essas 7 rotas de circuitos temáticos incluem o circuito das cavidades vulcânicas, porque nós nos Açores temos uma rede, ou temos um conjunto de mais ou de cerca de 320 cavidades vulcânicas, por diversas ilhas, quase todas as ilhas dos Açores, com exceção do Corvo, e algumas destas cavidades vulcânicas têm dimensões e têm características que permitem a sua visitação, e, portanto, 5 dessas cavidades vulcânicas estão abertas ao público, permitem a visitação, modelos de visitação com capacidades de carga definidos, com um número controlado de visitantes, com visitas acompanhadas na sua grande maioria, e isso constitui uma importante oferta turística no contexto do geoturismo dos Açores. Porquê? Porque as cavidades vulcânicas, à semelhança de qualquer cavidade subterrânea, pode ser visitada de manhã, à tarde, à noite, de verão, de inverno, quer chuva, quer esteja bom tempo. E isto é um ativo muito importante para o desenvolvimento do turismo. Como sabem, os Açores são conhecidos pelo seu anticiclone, mas este anticiclone, por vezes, dá bom tempo no continente e não nas ilhas. E, portanto, por vezes, as condições atmosféricas em muitos locais não são as melhores ou as mais indicadas para o visitante, que pode encontrar aqui nas cavidades vulcânicas uma alternativa de visitação bastante interessante, até porque as cavidades que estão abertas ao público, todas elas dispõem de centros de interpretação ou casas de apoio com alguma informação adicional e que tem sido avaliada positivamente por parte dos visitantes. Um outro circuito que eu diria que é o mais conhecido dos Açores é o circuito dos miradores, isso porque nós nos Açores possuímos uma rede muito importante de pontos de vista privilegiados sobre vários dos nossos geossítios ou áreas protegidas. Aqui estão 2 exemplos: a Rocha dos Bardões à esquerda, na Ilha das Flores, e a caldeira do vulcão das 7 cidades, em cima à direita, aqui na Ilha de São Miguel. E, portanto, estes miradores são, por natureza, locais diria, de visitação obrigatória, sendo que, como também mostra a figura em baixo, alguns destes locais têm sofrido alguma sobrecarga, e é por isso que nos últimos anos tem sido feito um esforço para que aqueles que são mais visitados ou que têm uma carga mais elevada sejam implementadas algumas medidas de mitigação. E felizmente
não sem algumas dores de crescimento, tem havido algumas melhorias nesse aspecto, para aqueles que já tiveram a oportunidade de visitar a Ilha de São Miguel. Esses problemas põem-se sobretudo na Ilha de São Miguel. Por exemplo, recentemente foi implementado um sistema de shuttle para a visitação dos miradores e das áreas de visitação do vulcão do Fogo, onde há até uns anos atrás as condições de visita estavam a ficar catastróficas no sentido de tráfego, e agora com esta implementação do shuttle e de visitas ordenadas melhorou substancialmente, e pelo menos o feedback que há da maioria dos visitantes é que esta foi uma medida acertada e que agora justificava-se implementar noutros sítios. Pelo menos é esse o meu desejo e de muitas pessoas. Outro circuito ou rota, se quiserem, muito relevante, sobretudo na perspectiva também da geodiversidade, é o circuito dos trilhos pedestres. Isto porque há diversos elementos de geodiversidade, diversas formações, aspectos geológicos das ilhas, só é possível visitar, conhecer, através de circuitos pedestres. E nós nos Açores temos uma rede de cerca de 100 trilhos pedestres homologados do ponto de vista regional, a que se somam diversos outros trilhos pedestres de caráter municipal, e estes trilhos permitem precisamente a visitação de locais que de outra maneira não era possível aceder e desfrutar, ou pelo menos observar os elementos de geodiversidade que eles comportam, e que, sobretudo para aqueles que gostam de caminhar e do contacto mais direto com a natureza, eu diria que este é um dos produtos que temos enquadrados no geoturismo que mais procura também desperta, sobretudo, volto a dizer, para quem pode ou para quem gosta deste tipo de experiência e de atividade. Igualmente relevante nos Açores, não em todas as ilhas, mas pelo menos em algumas delas, São Miguel, Graciosa, Terceira e Pico, é o circuito do termalismo, onde se tira proveito da existência de águas termais e de águas minerais presentes em várias partes do território, e uma vez mais, esta é outra atividade muito importante para o produto turístico, porque é uma atividade que, apesar de ser mais procurada no verão, ela pode ser usada durante todo o ano. Aliás, a época indicada para fazer termalismo é sobretudo na época baixa. E tem havido uma melhoria nessas infraestruturas nos últimos anos, porque, de facto, houve uma consciencialização de que tínhamos aqui algo que podia ser utilizado em época baixa e podia ajudar a combater essa sazonalidade do turismo nos Açores, à semelhança de outros locais, e, portanto, esta também, seguramente, que é uma área muito importante para o turismo dos Açores. Como eu referi, as grutas visitáveis dos Açores têm acoplados centros de visitantes ou centros de apoio, mas não são os únicos. Nós nos Açores temos uma rede de cerca de 30 centros de interpretação e 30 centros de ciência dispersos por todas as ilhas, incluindo no Corvo. Estes centros de interpretação e centros de ciência, muitos deles são temáticos, há alguns dedicados às aves, outros dedicados, por exemplo, aos capelinhos, à redução dos capelinhos, e, portanto, essa é também, uma vez mais, uma aposta que eu diria acertada, ganhadora, que implica sempre muita atenção por parte de quem gera estes centros, porque, mais uma vez, eles permitem dois aspectos fundamentais para o turismo nos Açores. Combater a sazonalidade, porque estes centros podem acolher as pessoas em qualquer altura do ano, e permite também dispersar os nossos visitantes, os nossos turistas, por muitas áreas, ou por diversas áreas, fazendo com que eles não se concentrem nos pontos mais críticos, de visitação mais crítica, e evitando aqueles constrangimentos que há pouco falava do excesso de carga em alguns locais. E, portanto, estes centros de interpretação, centros de ciência, consoante os casos, são também ferramentas muito importantes para a gestão do turismo, ou se quiser, um geoturismo na região autónoma. Implementadas há relativamente pouco tempo, são estes circuitos urbanos que, na prática,
tende a mostrar aos visitantes, mas também aos locais, muitos deles desconhecem essa realidade, histórias com H e histórias com E relativas aos monumentos, aos edifícios e às rochas que integram esses monumentos e esses edifícios. É aquilo que nós chamamos os circuitos urbanos e foram criadas georrotas urbanas em todas as cidades dos Açores e em diversas vilas das Ilhas dos Açores. Neste momento, praticamente, todas as cidades já têm as suas georrotas urbanas. Eu trago-vos aqui o exemplo da georrota urbana definida para a cidade de Angra do Heroísmo, que é cidade património mundial, onde, como podem ver no respectivo bilhete, que está disponível online, são identificados os sítios a visitar, é feita uma descrição em português e em inglês bilingue dos principais elementos arquitetónicos e geológicos do local, bem como depois alguma ilustração do local a visitar, como é o caso do Forte de São João Batista, que é a principal fortificação militar que existe nos Açores, que data se não me falha a memória, do século XVI, e é uma das mais importantes da Europa. Aliás, esse forte, se não me engano, designava-se Fortaleza de São Filipe, que foi construída pelos nossos amigos espanhóis durante a ocupação de Portugal. Sendo os Açores uma região insular, sendo os Açores constituídos por ilhas, naturalmente que estes circuitos litorais faziam sentido, e aqui destacava o papel muito importante que as empresas de animação turística, sobretudo as designadas marítimas turísticas, tiveram na definição destes circuitos litorais. Aliás, estes circuitos foram implementados, foram dinamizados, muito a pedido dessas empresas, porque ao fazer um whale watching, ao fazer observação de mamíferos, não só baleias e animais marinhos, no regresso dessas observações, por sistema, estes barcos passam junto à costa e, portanto, a costa oferece um cenário, um puzzle de cor, de formações, de estruturas que a maioria deles tinha, às vezes, dificuldade em interpretar e passar essa mensagem aos seus clientes. E, portanto, foi um bocadinho a solicitação destas empresas que estes circuitos litorais foram definidos, e implicou, em muitos casos, nós podermos acompanhar estas empresas na sua atividade, para depois podermos dar o tal feedback e informação que eles tanto precisavam para as suas atividades do dia a dia. Todo esse trabalho que há pouco, essas rotas, esses circuitos foram definidos, sobretudo na fase de implementação do Geoparque Açores, foram recentemente, e quando digo recentemente, há cerca de 3 ou 4 anos, integradas nas rotas temáticas que a Direção Regional do Turismo definiu para os Açores. Elas estão aqui indicadas: a rota da avaliação, a rota dos vulcões e a rota das vinhas. Sendo que neste trabalho, ou esse trabalho beneficia muito daquele trabalho inicial que há pouco vos mostrou, mas procuramos ir mais além, disponibilizando propostas de circuitos que estão até aqui, está aqui exemplificado neste slide, um destes itinerários que me foram designados, neste caso um itinerário para a Ilha das Flores, com pontos de paragem, tempos de distância, aliás, tempos e distância entre as várias paragens, para os visitantes terem uma ideia do tempo que necessitam para fazer essa visitação, uma visitação com calma e com usufruto e desfrutando dos locais. E, portanto, todo esse trabalho foi possível fazer agora, tendo por base aquele inventário, aquele trabalho que foi feito inicialmente com as 7 rotas que há pouco vos falei. No contexto desse trabalho, como sabem, é muito importante que a informação esteja disponível ao público em geral, e essa informação seja descodificada. Aliás, eu diria que esta é a parte mais difícil que nós temos, é pegar na informação científica, na informação mais técnica, desmaterializá-la e torná-la acessível ao grande público. E tem aqui
alguns exemplos das ferramentas e dos instrumentos que foram implementados ao longo desses últimos anos, desde painéis explicativos até estes mais, nós designamos painéis panorâmicos, que estão precisamente nos miradores mais visitados, em que o visitante tem uma fotografia do local, ou aquilo que pode observar, sobretudo se não tiver nevoeiro e mau tempo, e depois há uma explicação dos principais elementos geológicos ou de geodiversidade que estão presentes no local, procurando também transmitir, além da informação, alguma formação, e é por isso que depois surgem os esquemas, surgem algumas explicações do pormenor. Aqui neste caso, como podem ver, por exemplo, um mecanismo de formação das falhas e dos grábenos que estão presentes aqui neste local da Ilha Terceira. Igualmente importante é, em alguns locais, colocar sinalética que não seja muito intrusiva, e nos últimos anos instalou-se uma rede de postes que vem aqui na imagem em cima com códigos QR, no sentido de que não fossem implementados no local infraestruturas, painéis, etc., que fossem intrusivos e colocando alguma interferência com a estética do local. E esses postes que estão espalhados, mais uma vez, por todas as 9 ilhas dos Açores, depois estão associados a folhetos de informação, como essa que eu mostro aqui, e sendo que estes postos informativos, estes locais foram escolhidos também procurando, como veio no caso do mapa da Ilha do Pico, que está aqui na imagem, procurando ser abrangentes, e muitos dos locais não são sítios normais de visitação, não são chamados sítios turísticos, precisamente porque a intenção foi chamar a atenção do visitante de locais igualmente interessantes, do ponto de vista da geodiversidade, mas que não são aqueles locais de foto de Instagram ou de selfie, portanto, onde há menos procura e, portanto, evitando as tais cargas excessivas nos locais mais visitados. Naturalmente que todo esse trabalho é preciso depois envolver as pessoas. Esta também é uma parte que eu diria bastante importante, difícil, mas importante, e foi possível nos últimos anos, em colaboração com empresas, com pessoas, com entidades, e aqui nas entidades, por exemplo, municípios, desenvolver uma série de iniciativas, incluindo produtos. Vem aqui 3 exemplos, na área, por exemplo, dos vinhos, na área dos laticínios, que é uma área muito forte nos Açores, ou na área dos produtos alimentares, desenvolvendo aquilo que genericamente se chamam os geoprodutos, sendo que o queijo é feito com uma água mineral, os biscoitos bomba, que fazem lembrar as bombas vulcânicas, e o magma, que fala só por si. O título do rótulo do vinho fala por si, de uma região demarcada. E em todo esse contexto, também gostava de assinalar que durante vários anos, e ainda presentemente, são feitas várias ações de formação ou de capacitação, como preferirem, para entidades públicas, designadamente guias e vigilantes da natureza, para entidades privadas. Aqui tenho um exemplo de uma formação feita para, lá está, guias turísticos, precisamente para lhes capacitar nessas temáticas que tivemos aqui a falar, da geodiversidade, do património geológico, do vulcanismo, e são sempre atividades muito procuradas e sempre muito motivadoras para quem as dá, e também tenho a certeza para quem participa nelas. Claro que é preciso chegar ao grande público, é preciso chegar ao público em geral, fazendo divulgação, fazendo disseminação da informação, aquilo que muitos gostam de chamar a popularização de ciência, e para isso têm sido usadas várias ferramentas, e tenho aqui alguns exemplos, desde logo uma presença assídua no principal jornal dos Açores, com uma publicação que vem aqui quinzenal e que se mantém há mais de 10 anos, uma presença semanal na RDP Açores, também com um programa de divulgação que atualmente está ao cuidado da colega Salomé Menezes, que tem seguramente ouvintes assíduos, como é o meu caso, e também foram feitos vários documentários, vários vídeos promocionais dos Açores,
e em particular do Geoparque, que têm sido usados em várias ocasiões, desde feiras, apresentações internacionais, etc. Claro, todo esse trabalho que é feito, como é que é uma ending story. É um trabalho que tem que ser feito em permanência, continuamente, e tem que ser sempre melhorado. E é por isso que nos últimos anos também temos procurado, apesar de não estarmos diretamente envolvidos, como disse a Mónica, o Geoparque Açores desde 2022, mas a colaboração com os técnicos é excelente e temos procurado também dar o nosso contributo para que haja uma maior divulgação dessas temáticas da geodiversidade, não só junto da população, mas também junto dos visitantes e turistas, e é o caso, por exemplo, desta publicação que foi recentemente feita e que inclui, como não podia deixar de ser, a visão dos geólogos da paisagem. E aqui tem, por exemplo, uma paisagem, uma paisagem grava nos costeiros, que está aqui sinalizada com aquilo que os nossos olhos, como geólogos ou vulcanólogos, veem, mas que não é aquilo que a maioria dos visitantes seguramente observam. E nós quisemos aqui assinalar os principais elementos para que eles, observando a paisagem, possam fazer uma melhor interpretação, porque na prática aquilo que os colegas, que os visitantes veem, é isto, sem aquela sinalética que há pouco mostrei. E penso que cumpri com o tempo que me deram e estou ao vosso dispor para o que puder ser útil. Perfeito, o timing. Obrigada, João Carlos, por esta viagem fabulosa aos Açores. Estivemos lá há pouco tempo, mas voltaríamos já hoje, se, se fosse possível. E efetivamente conseguiste resumir, não é, em relativamente pouco tempo, toda digamos, a mostra de geodiversidade que os Açores têm, a sua ligação também com o homem, com a diversidade da cultura, que podemos encontrar nas ilhas, que são todas muito diferentes, embora também muito iguais, não é? Devido à sua insularidade e também ao facto de ser, digamos, ilhas vulcânicas. E portanto, foi realmente uma viagem fantástica e já deixou saudades. E eu então abriria o espaço para questões. Há já aqui uma no chat, que é como se poderá adquirir este livro. O livro é editado pelo Instituto Açoriano de Cultura, que tem sede na Ilha Terceira. Segundo o que me informam, basta enviar-lhes um e-mail a solicitar a venda da publicação, que eles depois encarregam-se de enviar a publicação por correio, sobretudo para quem não vive na Terceira, nas outras ilhas ou no continente, como imagino será o caso. Portanto, basta enviar um e-mail ao Instituto Açoriano da Cultura a solicitar. Ok, muito obrigada. Ahm, e agora, questões que queiram colocar? Nada que queiram esclarecer? É, Quero colocar boa uma tarde questão. mais uma vez. Vamos lá ver aqui Eu, uma. só um testemunho, né, uma pergunta, há tantas, né? Eu sou da área de biologia e um testemunho é estive em 2019 pela primeira vez nos Açores e fiquei encantada, maravilhada. Até hoje eu não esqueço a paisagem, mas acima de tudo eu não esqueço o carinho, né, com que as pessoas tratam o ambiente, o seu espaço, o seu local, o respeito que havia que eu observei e que, infelizmente, eu não observo no continente. Eu fui pronto aqueles lugares que são os mais divulgados, não é? E, de fato, aquilo que eu notei foi uma limpeza, um carinho, um tratamento, algo que devia ser copiado, imitado, transferido também para o continente. Não há tendas, não há carros, não há campismo, não há sujidade. Eu digo, eu pretendo voltar, ainda não tive essa possibilidade desde então, a outros locais, enfim, mas pretendo ir lá outras vezes para conhecer outras ilhas. É uma experiência maravilhosa e um encantamento eu volto a repetir, o carinho que as pessoas têm pelos espaços
pelo ambiente, enfim, por aquilo que é o seu espaço, o seu local. E aproveito o professor João Carlos, que é de lá, não é? Naturalmente também tem responsabilidade sobre essa divulgação, sobre aquilo que é, o civismo das pessoas. Os açorianos estão de parabéns. Obrigada. Obrigado. Lígia, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria aqui agradecer à APG e ao professor João Nunes em particular. A minha dúvida em relação aqui aproximou-se aqui do esclarecimento aqui desta dúvida, mas mesmo assim estou a residir agora por aqui no ativo, nós deparamos com uma grande quantidade e boa qualidade da informação científica. Agora, depois quando se vai para o terreno e se pretende aqui um melhor acompanhamento no que estamos a ver, deparamos às vezes com dificuldades nos guias, porque às vezes nós não queremos a parte mais isto, queremos alguma parte em específico da geologia. E isto, quando se contacta com empresas de promoção turística, nem sempre nós temos o que queremos. Portanto, eles fogem um pouco, não é? Porque é tão específico às vezes o que nós queremos que eles não estão, pronto, não estão capacitados. E a minha dúvida é em relação a esta, o que é que o governo regional, não sei. Lígia, estamos com alguma dificuldade em ouvi-la. Está com alguns cortes. Do governo regional está a fazer para na net, não é? Pois. Sim. Mas deu para ouvir ou não? Quase tudo. Mas esta questão, que é a questão que estava a colocar agora, se puder repetir. Sim, em relação aos guias. Lígia, não estamos a conseguir. Talvez se puder escrever no chat, talvez depois seja mais fácil para conseguirmos responder. Eu penso que percebi genericamente a questão tem muito a ver com a Ou isso. dificuldade em passar da linguagem mais científica para a linguagem mais prática e que é precisa para os guias e para os utilizadores, desmaterializando os contextos científicos. Penso que é um bocadinho por aí. E o que é que tem sido feito nos Açores nessa área? Penso, se interpretei bem a pergunta. Eu acho que a Lígia ficou congelada, entre aspas. Como diria o outro, salve seja, não é? Não, mas eu posso se calhar adiantar qualquer coisa sobre isso, que aliás eu aflorei isto na apresentação, que é esse é dos aspectos mais importantes e muitas vezes é o mais negligenciado quando se faz trabalho na área da geodiversidade, do património, é a transferência de conhecimento, na transferência de conhecimento para a empresa, para o empreendedor, para o guia, em que nós temos que desmaterializar a informação técnica e científica e torná-la útil para aquele que faz e que vai passar depois ao turista, ao visitante, ou que vai passar ao aluno, né? Às vezes é o professor que depois vai passar ao aluno. Esta é a parte mais difícil. Eu falo por mim. Se calhar escrevo um paper para uma revista indexada mais facilmente do que escrevi aquele guia que me demorou quase um ano a fazer, ou que faço um paper que faço em 3 meses, ou algo do género. Que é preciso mesmo desmontar, desmaterializar a informação e torná-la simples, mesmo dizer simples sem ser simplista, portanto, mantendo o rigor científico. O que é que tem sido feito nos Açores? Há pouco eu dei-vos o exemplo daquelas rotas que foram criadas pela Direção Regional do Turismo, designadamente a Rota dos Vulcões. Aquelas rotas foram acompanhadas de ações de formação que envolveram quase 300 guias dos Açores, das diversas ilhas. Essas formações na altura foram online, porque estávamos em tempos pós-Covid, isso foi durante o ano 2021, 2020, por aí,
mas pronto, há sempre um esforço de que os instrumentos, os planos, as ferramentas depois sejam acompanhadas por ações de formação. São dinamizadas pelo governo, designadamente há 2 departamentos que estão mais envolvidos nessas atividades, que é o do turismo e o do ambiente, e depois há várias entidades, designadamente o Geoparque Açores, que também têm feito várias dessas ações de formação. Aquele exemplo que eu dei fez parte de um conjunto de cerca de 60 ou 80 guias que foram formados em 5 ações de formação que o Geoparque idealizou, sendo que essas ações de formação são feitas, ou pelo menos eram feitas pelo Geoparque, são normalmente 3 dias, 1 dia em sala e 2 dias no campo. Portanto, a formação é essencialmente prática, visitando os locais e vendo os elementos que depois são abordados em sala. Não sei se, entretanto, era essa a questão, mas se não foi, ficou ao lado. Eu ia só, Obrigada. eu queria já agora também aproveitar para dizer que em 2017 tive a felicidade de conhecer São Miguel e a Terceira, fiquei encantada, e deixava aqui um pequeno repto que era, por que não, fazer alguns vídeos com cariz pedagógico, não é? Que nós, professores de Biologia e Geologia, pudéssemos usar para abordar conteúdos que do 7º ano, do 10º ano e 11º ano, e acho que ver, não só em fotografia, mas em vídeo, algumas explicações daquelas que aqui foram sendo dadas, era extremamente interessante. Fica o desafio. Obrigada pela sua apresentação, foi ótima. Obrigado. Eu aceito o desafio. Reunidos os meios e reunidos os recursos, cá estou eu, na frente da batalha para ir para o campo. Já agora acrescento, e obviamente ainda muito há para fazer em relação aos vídeos, mas a APG tem uma iniciativa que é o Minuto Geológico, e onde na edição anterior, portanto na primeira temporada, podemos lhe chamar primeira temporada, porque vai haver uma segunda temporada, temos precisamente uma contribuição do Geoparque Açores, portanto obviamente é um vídeo muito pequenino, não é? É de 1 minuto, mas pronto, já há esse recurso. Obviamente que seria bom se pudessem existir outros mais. Mas penso que também ficou patente nesta palestra o grande empenho, não é, do arquipélago, portanto, do governo, das direções regionais, da Universidade dos Açores e, portanto, todas as estruturas que estão ligadas ao Açores Geoparque, pelo facto de dinamizarem bastante as ilhas, terem vários centros de interpretação e centros de ciência que enriquecem o território e que efetivamente utilizam um dos maiores recursos e melhores recursos naturais que têm, que é a geodiversidade, não é? E que podem trazer pessoas que estão interessadas nesse tema e outras que se calhar interessam-se mais pela parte da componente estética, pela paisagem, mas depois se calhar ficam com curiosidade para perceber como é que nasceu aquele tipo de formação, porque é uma fajã detrítica ou outra, portanto isso acho que é, e nesse aspecto nota-se muito o esforço que todas estas entidades tiveram para criar um geoparque com 9 ilhas que não é fácil de gerir, portanto ainda bem que assim existe. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu queria colocar uma questão. Antes de mais, João, muito obrigada pela tua comunicação, foi fantástica. Acho que todos nós que já fomos aos Açores queremos voltar e quem não foi aos Açores vai certamente querer visitar. Nós estiveste aqui a falar sobre desenvolvimento sustentável e realmente aquilo que nós temos vindo a ver nas últimas décadas tem sido um crescimento do aumento de geoturismo, ou turismo ou geoturismo nos Açores. Até que ponto é que é possível acrescentar ou aumentar ou ver aumentar este número de visitantes e se há algum plano para suportar este stress para todo o território e que não põe em causa a sustentabilidade, portanto, do território? Pois, como eu disse, ou pelo menos insinuei na minha apresentação, este é o desafio mais importante. A geodiversidade está lá, está cá, está reconhecida. O geoturismo é uma área económica, ou o turismo em geral, é uma área muito importante nos Açores, veio para ficar seguramente. O grande desafio é mesmo a sustentabilidade.
Felizmente, e digo isso com algum orgulho e satisfação, felizmente os Açores e as entidades regionais diversas, desde o nível camarário até ao nível regional do governo, têm essa preocupação da sustentabilidade. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser mais verdadeira ou mais falsa, mas tem essa preocupação. E essa preocupação, o que é relevante para mim é que está vertida em documentos com valor legal. Ainda recentemente foi aprovado o Plano Regional de Marketing do Turismo dos Açores. Agora tem em discussão o Plano Regional do Ordenamento do Turismo dos Açores. E essas preocupações estão lá, estão vertidas. Por exemplo, há um número máximo de camas que é permitido edificar. Alguns locais, eu dei há pouco o exemplo do Mirador da Lagoa de Fogo, que não sei se a Gina já teve a oportunidade de visitar. Até há 3 anos atrás, nós tínhamos um problema gravíssimo, que tínhamos um tráfego caótico, com filas de carros tremendas. Hoje em dia, quem lá vai ao sítio não vê nada disso. E tudo isso é possível implementar porque implementaram-se medidas de gestão. E eu acho que é isso que nós precisamos. Nós precisamos é de medidas de gestão, mas para fazer medidas de gestão adequadas é preciso fazer um bom diagnóstico antes. É preciso identificar onde é que está o problema e o que é que tem que ser feito para debelar o problema. A única coisa que me deixa com alguns amargos de boca é que muitas vezes nós fazemos o diagnóstico, identificamos o que é preciso fazer e demoramos muito tempo a implementar. Claro, durante algum tempo a gente tinha a desculpa do Covid. O Covid pagou, aceitou tudo, né? Não fizemos porque o Covid não deixa. Neste momento não temos essa desculpa e, portanto, temos mesmo que arregaçar as mangas. E, por exemplo, há pouco disse, insinuei, ou disse mesmo, que eu gostava que aquilo que foi implementado na Lagoa de Fogo pudesse ser copiado para outros sítios. Agora, uma coisa eu digo, à Gina e todos estão a ouvir, quem diz que nos Açores há turismo de massas, nunca esteve em sítios com turismo de massas. Depende, algumas ilhas já têm muito turismo. A primeira vez que fui aos Açores, foi já no senhora, século temos muitos passado, turistas era em completamente... alguns sítios, em alguns dias do ano, no mês de agosto. Se a Gila quiser vir cá em setembro ou em outubro, vai ver, a diferença é monstruosa. Mas Fica o nós temos que desafio. trabalhar para estes dias. Nós temos que trabalhar para estes dias. Então, não podemos dizer é só agosto. Não, basta um dia para ser um problema. Agora, dizer que nós temos um turismo de massas em que todos os meses do verão nós temos os sítios apinhados, ainda estamos muito longe disso, felizmente, e espero que a gente nunca chegue lá. E a minha expectativa é que essas medidas, esses planos, ou essas ações concretas, mais do que os planos é preciso, as ações concretas, possam permitir aquilo que eu disse, dispersar as pessoas pelos diversos locais das ilhas. Aliás, é por isso que aqueles trabalhos que eu mostrei de mostrar sítios que devem ou podem ser visitados é muito importante. E não é só dispersá-la pela ilha, é dispersá-la pelas ilhas, porque o problema que se passa em São Miguel não se passa nas Flores, nem no Corvo, nem na Graciosa, nem no Pico. Portanto, quando se fala em Açores, é preciso separar São Miguel e Terceira do resto da realidade dos Açores. Portanto, é bom não misturar tudo, mas concordo com a Gina que em alguns dias está um bocadinho crowded. Mas a Em minha alguns ideia é dias. tanto o presente, é o futuro, porque realmente nós vemos que isto tem tendência a aumentar, não é? E depois com a questão também dos voos, do aumento de voos, dos voos low cost, está mais fácil a visita aos Açores, né? Portanto, eu estava a falar mais nesse sentido, se houver este crescendo constante ao longo dos próximos anos, décadas, se há um plano para suportar. Mas, sim, esclarecido, e realmente essa questão de distribuir o turismo ao longo do ano é algo que, pronto, que tem que ser considerado, porque as ilhas existem ao longo de todo o ano e o clima lá é sempre bom. E, aliás, o E é tempo lá anda sempre mais devagar, por isso é que se calhar às vezes também demoram as pois. coisas a acontecer. Que assim é uma Talvez paz. devemos ter uma costela alentejana em algum sítio. Ora bem, temos mais 2 questões e eu começo pela Graça Galiano, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu só quero dar os parabéns ao professor, obviamente, pela apresentação e por ser dos Açores, e tive a sorte, a oportunidade de, na última semana de agosto, estar nas Flores e no Corvo, e posso garantir que, de facto, não há turismo de massas, felizmente, não é? Mesmo em agosto. E quanto aos guias, que vocês colocaram um bocadinho a questão, e de facto, a mim também me custou um bocadinho, eu estava num grupo, não era de formação em geologia, não é? A mim também me custou um bocadinho, tive que estudar e ficar com algumas dúvidas, mas isso só me aguçou mais o apetite para poder ir numa formação quando a APG organizar, está bem?
que eu já conhecia Madeira nestas circunstâncias e gostava muito de conhecer também as Ilhas dos Açores, em contexto mesmo de formação de geologia. Mas nas flores e no corvo está completamente preservada a parte a capacidade de carga não é ultrapassada de forma alguma, nem no mês de agosto, e fiquei completamente encantada. E se pudesse, ia já, daqui a 10 minutos voltava. De facto, porque agora, quando eu estou inserida num grupo de 10 pessoas, que não são todos da área da geologia, também tenho que ter algum cuidado, não é? Também não posso querer sair de lá com as dúvidas esclarecidas. Por outro lado, uma coisa que eu aconselho quem puder é realmente a fazerem trilhos pedestres, porque será a melhor forma de conhecer pelo menos estas duas. E as outras também acredito que seja. Já fui em São Miguel num contexto familiar e diferente, e de facto os trilhos pedestres são a melhor forma de ver os sítios mais emblemáticos e que não estão à beira da estrada, como é quase sempre a geologia. Pronto, era só para deixar este testemunho. Quando puderem, se ainda não foram às Flores ao Corvo, vão, que é fabuloso. Ok? Obrigada. Quem sabe, há umas coisas a serem, Por a favor, serem, Mónica, está bem? tivemos em julho na Graciosa e em São Jorge, e estão a ser preparadas outras coisas. Ana Paula Coelho. Boa tarde. Eu estive no final de agosto em formação e foi no Pico, em São Jorge e no Faial. E realmente é maravilhoso. E vim de lá encantada. E também não senti, foi formação de geologia, não senti essa pressão turística como falaram. Pronto, também estas ilhas, como disse, não é como São Miguel, que é mais procurado, não é? E à semelhança do que falou uma colega sobre a criação de vídeos pedagógicos, eu só tinha aqui uma sugestão, que era por causa do Centro Interpretativo do Vulcão dos Capelinhos, se pudesse existir museu virtual, porque levar alunos aos Açores em visita de estudo é muito caro, então acho que era interessante existir um museu virtual, como outros museus que nós temos acesso pelos nossos computadores e não é, por esses meios, e acho que do Centro Interpretativo do Vulcão dos Capelinhos que se justificava existir de facto um museu virtual. Era só, pronto, esta sugestão. E também dizer que realmente vim encantada com a limpeza, pronto, vim de lá absolutamente encantada. E tivemos a oportunidade, foi uma formação de geologia, mas também plantamos na Ilha de Pico árvores autóctones, foi assim, viemos de coração cheio. E era isto que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Mais uma última questão, muito rápida, já passamos 8 minutinhos da hora. Ficaríamos aqui mais tempo, mas para tentar cumprir o nosso horário. Não havendo mais nenhuma questão, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao João Carlos Nunes por esta excelente palestra. Acrescentar que o João Carlos faz parte também da Comissão Diretiva da Associação Portuguesa de Geólogos, portanto há pouco, por lapso, não referi isso. E, portanto, como eu tinha dito, está sempre disponível para contribuir para a APG já há muitos anos. E portanto, e sabemos que podemos continuar com ele, de vez em quando batemos-lhe à porta, porque precisamos de uma palestra, precisamos de um guia fabuloso, como foi também quando estivemos no workshop da Federação Europeia de Geólogos em 2022, na base, no Pico, não é? Fomos também depois ao Faial e à Terceira, mas estabelecemos o nosso quartel-general no Pico e foi um guia extraordinário e, portanto, saímos lá também com muita vontade de voltar àquelas ilhas e também conhecer as outras. Portanto, agradecer também a presença de todos nesta palestra, convidar-vos para no dia 9 de outubro estarem também connosco a ouvir o David Vaz, da Universidade de Coimbra, que nos vai falar sobre processos eólicos em Marte, dinâmicas atuais e implicações paleoambientais. Breve, nos próximos dias, estará a sair a ficha de inscrição para quem quiser se inscrever por Zoom.
E sem mais delongas, eu passaria a palavra ao Luís Lopes, Presidente da Associação Portuguesa de Geólogos, para então encerrar a sessão. Muito obrigado, Mónica. Boa tarde a todos. Questões familiares não foi possível assistir nem integrar a apresentação. Sei que foi excelente. Eu estive aqui a olhar para a conversa no chat. Portanto, ao João Carlos, eu agradeço também, em nome da pessoal e em nome da APG, ter-se disponibilizado mais uma vez. Ele não sabe dizer que não, é um defeito, não é? Para nós é virtude. Muito obrigado. E a todos os colegas, até uma próxima oportunidade. Portanto, sabem que podem contar connosco e também agradecemos as vossas sugestões. Se tiverem para dar, algum tema que queiram ver tratado que esteja a ser descurado, portanto, façam o favor de nos chegar a esse apelo que só se não for possível de todo é que não daremos seguimento. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado também a todos. Obrigado, um grande abraço. Obrigada, até à próxima. Obrigada, até à próxima.